A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos juntos novamente e vamos meditar hoje na Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 até 31, diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por quê? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que o mesmo Espírito Santo do Senhor que inspirou a sua palavra, nos dê agora entendimento para entendermos o que lemos, o que ouvimos e o que ouviremos agora. Fala o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproximados de Deus por meio do Senhor Jesus. É sobre isso o que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Desde o capítulo número 1, versículo 17, Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Justiça de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 3 e começamos a leitura desse texto que nós lemos hoje, nós vemos Paulo falar novamente nessa justiça de Deus. O versículo 22 fala dessa justiça, o versículo 21 também fala dessa justiça, justiça de Deus. Eu quero falar um pouco também sobre isso hoje, porque ela é de suma importância para nós entendermos a proposta desse tema, aproximados de Deus por meio do Senhor Jesus. Bem, as pessoas em geral, elas, até na igreja, infelizmente, elas ignoram essa justiça de Deus. O ser humano, ele tem por hábito, por costume, tentar se aproximar de Deus e se justificar diante de Deus por meio das coisas que ele acha certo, por meio daquilo que ele pensa certo, por meio daquilo que ele julga correto. E assim ele ignora a vontade de Deus, ignorando assim a justiça de Deus. Nas músicas que nós ouvimos na igreja, muitas delas cantam um evangelho sem sentido, um evangelho não bíblico, não pautado na justiça de Deus para o ser humano, mas pautado naquilo que o ser humano quer, naquilo que o ser humano espera, naquilo que enche o ego, que enche a satisfação das pessoas. E Deus, ele tem a sua justiça. Ele nos aproxima por meio da sua justiça.
Ele nos justifica por meio dessa justiça. Ele nos santifica por meio dessa justiça. E Ele nos salva, nos leva para o céu por meio dessa justiça que está no seu Filho, como nós veremos logo a seguir. Paulo, quando se apresentou aos romanos, era interesse de Paulo conhecer a igreja que se reunia em Roma, a qual ele conhecia claramente algumas pessoas que no capítulo 16 ele termina se despedindo delas. Ele deve ter conhecido tais pessoas, evidentemente, nas viagens missionárias, e depois tomou conhecimento que aqueles irmãos que ele evangelizou nas viagens missionárias estavam agora reunidos em Roma. Era a igreja do Senhor Jesus em Roma. Isso que é a igreja do Senhor Jesus. Ela deveria estar no mundo inteiro onde há fiéis, mas ela deveria ser uma só. Ela deveria ser a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja do Senhor Jesus não é uma placa, não tem um CNPJ. Ela é a igreja viva, a igreja do Senhor Jesus. Então as pessoas deveriam se reunir sempre, juntamente com a igreja do Senhor Jesus. E ele queria conhecer a igreja do Senhor Jesus que estava em Roma. Ele tinha esse desejo. E quando finalmente ele escreve para esses irmãos, é interessante nós percebermos isso, no capítulo 1, versículo 16, quando de fato ele começa a epístola, porque até ali ele estava introduzindo ainda algumas coisas, mas quando ele vai realmente começar Romanos, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bem, Paulo se dirigia à capital do mundo na época. Paulo se dirigia ao coração do mundo, o coração político, financeiro do mundo na época. Roma tinha para o mundo de então mais importância do que tem os Estados Unidos para o mundo hoje. Nós sabemos que os Estados Unidos têm muita importância. E como ele sabia que ele seria zombado, como aconteceu em Atenas, quando ele falou do Senhor Jesus ressuscitado, ele disse: eu não me envergonho, porque o pecador não sabe, mas como ele precisa da justiça de Deus. Porque Paulo entendia que a justiça de Deus, ela não se resume a condenar o pecador, mas salvá-lo. Ela não se resume a condenar, a lançar ninguém no inferno, mas antes levar as pessoas para o céu por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Então, ele entendendo que o mundo precisa desesperadamente dessa justiça de Deus, e embora as pessoas não queiram, ele diz que não se envergonha, para o próprio bem delas. Olha que interessante. E então depois ele começa a dissertação da Epístola aos Romanos, a qual nos concentraremos hoje, nessa porção que nós lemos, e falaremos um pouco sobre ela no restante da Epístola em Romanos. Primeira pergunta que nós devemos fazer para nós entendermos esse texto que nós lemos: a teologia que leva o homem a se aproximar de Deus, a buscar a Deus, essa teologia tem sentido bíblico? É isso que Deus diz? Que nós devemos buscá-lo? Que as pessoas deveriam buscá-lo? Foi isso que Deus fez? Deus, quando ele foi abandonado, deixado, e o homem passou a viver em pecado ao invés de viver em comunhão com ele, foi isso que Deus fez? Aí ele me deixou, agora ele que me busque? Eu faço essa pergunta para nós entendermos essa proposta. Essa teologia que leva o homem, ensina o homem a se aproximar de Deus, a buscar a Deus, ela tem sentido bíblico? Leiamos novamente os versículos 21 e 22 do capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Bem, essa justiça de Deus é mediante o Senhor Jesus para todos, para todos. Mas nós precisamos, para responder essa questão levantada, entender a situação do ser humano. Portanto, a minha situação enquanto não buscado por Deus, enquanto não regenerado por Deus, e a sua situação se você ainda não foi buscado por Deus. Você foi buscado, mas você não respondeu com fé a essa busca, e portanto você vive ainda afastado de Deus. E já eu vou falar para você a situação que você se encontra se você viver afastado de Deus. Pois bem,
O capítulo 3, no versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Eu vou continuar lendo até o versículo 18. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Às vezes você lê a Bíblia e se você tiver alguma noção que de repente aquele texto vem do Velho Testamento, às vezes você pode ter dificuldade em você saber onde é que tal texto está no Velho Testamento. Pois bem, compre uma Bíblia de estudo, porque na Bíblia de estudo, essa que eu tenho aqui, ela está mostrando para mim os textos que eu estou lendo, ela traz aqui do lado até onde eu li, e ela apresenta os textos. Por exemplo, Paulo fez menção aqui de Salmos 14, 1 a 3, Salmos 5, 9, Salmos 10, 7, Provérbios 1, 16, Isaías 59, 7 a 8, são as principais, Salmos 36, 1, as principais citações que Paulo fez aqui. Para que Paulo fez essas citações? Para mostrar a situação do ser humano. Uma situação de rebelião contra Deus, de ira contra Deus, de ódio até, posso dizer, contra Deus, porque se desviaram de Deus. Esse Deus santo, esse Deus amoroso foi abandonado pelo ser humano. O ser humano o abandonou, o deixou para viver em seus delitos, em seus enganos, para satisfazerem a sua própria vontade, né? Quando nós lemos os Salmos 14, 1 a 3, começa que dos céus olha Deus, ou dos céus olhou Deus. Deus olhou para o ser humano. Para quê? Para que foi que Deus olhou? Para encontrar a realidade, a real situação que o ser humano estava vivendo. Deus olhou do céu como quem procurava Adão no Éden. Adão andava nu, sua esposa também, e isso não era problema nenhum. Mas quando ele pecou, ele olhou para si e ele vendo que estava nu, ele se envergonhou. A nudez que não era um problema passou a ser. E aí ele se escondeu. E quando ele se escondeu, Deus perguntou: onde estás, Adão? Como se Deus não soubesse onde Adão estava. Às vezes Deus faz uma pergunta e nós não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. Por que Ele faz uma pergunta? Ele não faz uma pergunta para saber a resposta, como nós fazemos. Ele faz uma pergunta para nos levar a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o destino triste que nós estamos traçando para nós. Essa é a real situação do ser humano, mostrada aqui em Romanos, com Paulo citando textos do Velho Testamento. Então eu gostaria da sua atenção nesse momento. Atenção a isso que eu vou lhe falar. Não há quem busque a Deus. Se Deus não buscar o ser humano está perdido. Atenção nisso. Ninguém, numa situação de pecado, de afastamento de Deus, busca a Deus. É Deus quem o busca no seu Filho. E eu disse que eu ia falar, vou falar agora. Qual a situação de quem vive assim? Eu digo qual é a situação. E eu digo com o texto do próprio apóstolo Paulo, quando ele começa a introduzir a sua epístola a partir do capítulo 1, versículo 16, como eu disse, quando ele começa realmente a dissertar Romanos, no versículo 18 ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus. Todo aquele que vive em uma vida separada de Deus está debaixo da ira de Deus. E se está debaixo da ira de Deus, vai sofrer o terrível castigo que Deus, em sua justiça, tem preparado para com todos aqueles que negarem a sua palavra, que negarem o seu Filho, que negarem Ele e, portanto, não se renderem, não se prostrarem para adorá-lo e para viverem de acordo com o seu princípio expresso na sua palavra. É uma situação de ira. Então essa é a nossa primeira lição.
essa teologia que leva o homem a buscar a Deus, a se aproximar de Deus, ela não tem nenhum sentido bíblico. Segundo, é Deus quem busca o homem. Veja no capítulo 3, o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aparece uma palavra aqui chamada propiciação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Desde Moisés, quando Moisés ele criou, segundo a ordem de Deus e segundo todo o projeto de Deus, quando ele criou o tabernáculo, a presença de Deus ela ficava oculta atrás do véu, no santíssimo lugar. Ninguém entrava naquele lugar. Somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E ainda assim ele precisava preencher todos os requisitos que Deus dava. Quem ali entrasse sem autorização morreria. Quando o sumo sacerdote entrava, ele entrava com um sininho na sua cintura e com uma corda amarrada nos seus pés, porque se ele morresse, ele teria que ser puxado. Enquanto ele estivesse se movimentando, o sininho estaria tocando, as pessoas saberiam que ele estava vivo, porque às vezes ele poderia demorar um pouco ali dentro. Para ninguém precisar puxá-lo, o sininho avisava que ele estava vivo ainda. O povo ficava afastado de Deus. Deus estava, devido ao pecado, mostrando-se separado do seu povo, porque Deus diz em sua palavra que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Ele. Pois bem, é importante nós notarmos que foi Deus quem propôs que o Senhor Jesus, através do seu sangue, se tornasse propiciação a nós, mediante a fé, manifestando assim a justiça de Deus. Dessa justiça de que nós temos falado e que Paulo fala, a justiça de Deus. Vamos entender isso. Precisamos entender isso. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, a primeira coisa que aconteceu foi o véu que se rasgou de alto a baixo. Uma das primeiras coisas. O véu se rasgou de alto a baixo. Aquele véu não era um pano fino, não. Era uma cortina grossa. Os comentaristas chegam a dizer que eram uma trança ali de fios que chegava a 10 centímetros. Então a mão humana não poderia rasgar aquilo. E outra, ele não se rasgou de baixo a cima, que seria uma atitude do homem. Atitude da religião de buscar a Deus. Ele se rasgou de cima a baixo. Porque foi o Pai quem o rasgou. Por que foi que o Pai o rasgou? O Pai estava dando um recado. Agora vocês podem se aproximar de mim por meio desse sangue que foi derramado. Então, somente assim, se você tem fé no sacrifício do meu filho, pode se aproximar de mim. Que recado maravilhoso que Deus nos deu. O Senhor Jesus é a nossa propiciação. No propiciatório que havia dentro do Santo dos Santos, a tampa da Arca de Aliança, era aspergido o sangue do sacrifício. E como o sangue simboliza a vida e como foi Deus quem deu esse sacrifício para Israel, Deus aceitava o sacrifício e assim perdoava o seu povo. Agora, como o Senhor Jesus é esse propiciatório, é essa propiciação, o sangue dele derramado nos faz sermos aceitos por Deus. E, portanto, se você não tem se apresentado a Deus assim, por meio do Senhor Jesus, se não é por meio da fé no sacrifício dele consumado, você continua não sendo aceito por Deus e você continua, e também eu continuaria, debaixo da ira de Deus. Que coisa maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Vem aqui, presta atenção nisso que eu tenho para te falar. O Senhor Jesus te ama e Ele quer levar você a Deus. É isso que simboliza esse propiciatório, essa propiciação a quem Deus propôs ao Senhor Jesus. Ele nos leva à presença de Deus. O autor aos Hebreus diz que agora nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Então eu te convido você a, quando você estiver naqueles dias tristes, naqueles dias horríveis da nossa existência, da sua também, da minha é assim, aqueles dias em que parece que está desabando o seu mundo na sua cabeça, apresente-se confiadamente a Deus, por meio da fé no Senhor Jesus, por meio do sacrifício que Ele realizou. E você pode ficar tranquilo, você pode ter confiança de que você é aceito e você chega na presença de Deus, no Santo dos Santos, no tabernáculo que está no céu agora, não na terra.
você é ouvido por Deus, porque o Senhor Jesus te leva até a presença de Deus. Aproximados de Deus por meio do Senhor Jesus. Essa teologia humana que leva o homem a buscar não faz sentido. É Deus quem busca o homem. E terceiro, para nós concluirmos essa lição. Por que é que Deus busca o homem? Qual a razão de Deus buscar o homem? Capítulo 3, versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou lendo Romanos. Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E 5,21 diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O Pai nos busca para nos justificar. Justificar, de acordo com o que nós aprendemos em Romanos 5,1, significa nos dar paz, porque agora nós estamos reconciliados. Nós abandonamos a Deus, mas Deus, então nós nos afastamos, mas Deus nos aproximou devido ao sangue do seu Filho que Ele propôs como propiciação. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós somos perdoados, consequentemente somos reconciliados e assim nós podemos ter paz. De acordo com o que nós vimos no versículo 10 dessa mesma leitura, desse mesmo capítulo de Romanos, agora nós estamos reconciliados, somos salvos pela vida do Senhor Jesus. E quando nós lemos o 21, é para que nós possamos, assim como o pecado reinou pela morte, assim também a graça de Deus reine pela justiça de Deus para a vida eterna na nossa vida. Então agora nós podemos caminhar rumo ao céu. Nós podemos caminhar para nós morarmos com Deus. Eu não sei se isso te deixa feliz, porque isso me deixa muito feliz. Saber que eu posso caminhar para me encontrar com Deus um dia. Porque o Senhor Jesus Cristo me leva para morar com Deus. Sabe por quê? A pergunta foi: por que Deus busca o homem? Para amá-lo, reconciliá-lo, salvá-lo, levá-lo para o céu. E para que a vida dele na terra tenha propósito. Agostinho usou uma frase, eu não me lembro bem dela, eu postei outro dia, mas às vezes, como um bom ser humano, eu tenho o hábito de esquecer exatamente, o sentido das frases. Mas ele falou assim, que a nossa vida só tem sentido quando nós encontramos sentido dela em Deus. Verdade. Você nunca será feliz enquanto você não buscar o sentido da sua vida em Deus. Vem aqui, porque eu quero falar com você. O Senhor Jesus busca o pecador para reconciliá-lo com Deus. Sabe por quê? Porque senão jamais, entenda isso, o ser humano poderia ser reconciliado com Deus e viveria a sua vida inteira debaixo da ira de Deus e no final iria provar o triste resultado dessa ira permanecer contra ele. O Senhor Jesus nos livra dessa ira quando nós cremos em Deus. Bem, para nós então concluirmos, a teologia bíblica que ensina que o homem busca Deus, ela tem sentido? As músicas que tocam isso, essa teologia barata, essa teologia do homem buscando a Deus, ao invés de pregar a justiça de Deus, eu pergunto, elas deveriam ser tocadas na igreja? O que a igreja tem feito com a justiça de Deus quando a resume em seus princípios banais, egoístas, egocêntricos, centrados na vontade do homem, no desejo do homem, e não na justiça de Deus revelada na sua palavra? É importante nós pensarmos nisso. É muito importante nós pensarmos nisso. Aproximados de Deus por meio do sangue do Senhor Jesus. O homem não busca Deus enquanto pecador. É Deus quem busca o homem e o busca para reconciliá-lo consigo através do seu Filho
e para salvá-lo por meio da sua graça, retirando dele a sua ira e podendo então levá-lo para o céu. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Violada e aguardo você para o nosso próximo encontro. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém.